Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos adentrar a obra Luz no Caminho, de Mabel Collins. Vamos falar aí sobre esse tratado, despertar da sabedoria. Então, são regras que auxiliam aí o caminhante, o buscador, né, essa trajetória para tentar compreender, entender, ter uma percepção diferente da própria realidade onde ele está inserido. Então, é uma grande jornada. Isso aqui é apenas o primeiro degrauzinho fininho de uma grande escadaria que a gente vai ter que subir aos poucos. Quem vai apresentar para nós hoje é o Cavaleiro Templário, Eliseu. Eliseu, eu vou passar a palavra para você, se quiser iniciar a apresentação. Tá com a palavra, irmão. Obrigado a presença de Beleza, então. todos. Beleza, então, obrigado, irmãos, pela, pela presença aí, né? E hoje me toca falar sobre esse livro Luz no Caminho, de Mabel Collins. Um livro, igual o Jorge falou, um livro pequeno, mas de muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Eu mesmo, nas quatro primeiras regras aí, eu demorei dias para poder conseguir extrair o máximo de informação. São regras paradoxais, né? Elas sempre tem um paradoxo para você conseguir entender elas, é sempre o lado espiritual, pessoal, né? Então, adiantando um pouquinho aqui do que é o livro, né? O título é Luz no Caminho, a autora Mabel Collins. Não está passando o slide, por quê? Ah, aqui no mouse. Então, sim, quem foi Mabel Collins? Nasceu em 1851 a 1927. Nascida em Londres, foi escritora, ocultista, associada ao movimento teosófico. Escreveu romances, obras esotéricas, né, como o Light on the Path, Luz no Caminho, publicado em 1975. O seu guia conciso para a disciplina espiritual e transformação do caráter. É, Produção literária, Mabel Collins escreveu mais de 40 obras, entre romances e textos esotéricos. Ah, principais obras no Caminho, né? Idílio de Lótus Branco, do Branco, né? E esse Through the Gates of Gold, né? Seus trabalhos misturam ficção, simbolismo e ensinamentos ocultistas. Ela sempre trabalhou com Helena Blavatsky, né? E elas sempre foram muito companheira. A Helena foi mentora dela, né? Figura central na vida de Mabel Collins. Ambas trabalhavam junto na Sociedade Teosófica. E eles tiveram um conflito aí, né? Entre as duas. Né? A Blavatsky acusou Collins de distorcer ensinamentos, de agir por vaidade espiritual e até fraude mediúnica. Também houve acusações indiretas de apropriação de ensinamentos e plágio espiritual. O rompimento foi forte e Collins acabou se afastando do núcleo principal da teosofia. É, Elas acabaram se desentendendo, né? E acabaram se discutindo e tal. E eu coloquei um comentário, esse aqui é um comentário meu, tá? É um comentário meu, esse aqui embaixo, tá? Resumindo, elas não colocaram em prática o que o livro ensinou, porque elas colocaram o ego na frente da espada, colocaram ali a raiva, né, o ódio, e elas acabaram elas que foram o portal da informação para escrever esse livro, e elas não colocaram isso na vida real, né? Mas não tira eu penso comigo assim, né? Ele não tira o valor do livro, por quê? Porque elas foram só as pessoas que escreveram, a informação veio realmente, né, de um ser espiritual. Então, fica um lembrete para nós que nós temos que, além de ler, pôr em prática, porque até mesmo as pessoas bem iluminadas, que elas tinham conhecimento, acabaram no final da vida delas não colocando em prática muito dessa informação. A origem e inspiração do livro, né? Segundo a própria autora, Luz no Caminho foi recebido por inspiração espiritual, não escrito de forma comum. Ela alegava que os ensinamentos vinham de mestres invisíveis.
Então, isso aqui já para mim valida muito da informação. Então, por mais que elas não colocaram em prática, elas receberam essa informação de um ser iluminado e colocaram isso no livro. E hoje a gente tem como ter acesso às informações, né? Então, a ideia central dentro da teosofia, o livro carrega linguagem simbólica semelhante a tradições herméticas, ensinamentos orientais e princípios iniciáticos, como usados nas ordens templárias internas. Introdução do livro é um pequeno livro, porém extremadamente profundo, publicado em 1885. Ele não é apenas filosófico, é iniciático. A obra apresenta as regras para o discípulo espiritual, voltada à transformação interior, domínio da mente e transcendência do ego. Muito usado dentro da sociedade teosófica. O livro é considerado um manual de preparação para o caminho oculto. Pessoal, daqui para frente, é importante a gente entender que esse livro ele é um manual, realmente um manual. Tudo que a gente vai falar da agora para frente são informações para a gente colocar no dia a dia, e por mais que seja difícil, por mais que seja complicado e exige uma disciplina muito grande, se a gente seguir, a gente, pelo menos um pouco, a gente vai ter uma melhoria muito importante do nosso caráter, da nossa forma de ser, né? São informações muito importantes para a evolução, tanto espiritual, né? Como também pessoal também, né? A Luz no Caminho apresenta 21 máximas destinadas a orientar o aspirante espiritual, né? Instruções práticas e simbólicas para dominar o pensamento, a vontade e a conduta, acelerando o progresso interior. Hoje vamos falar das primeiras 4 regras. E eu tomei a decisão de colocar esse primeiro estrofe, ou parágrafo, não sei como é que fala bem, mas a primeira estrofe, né? Que aparece no livro. Esse é o primeiro, quando começa as 4 regras, as 21 regras, é o primeiro texto que aparece em cima. Então, assim, essas regras foram escritas para todos os discípulos, né? Antes que os olhos possam ver, deve ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se em presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados em sangue. E eu coloquei um resuminho de cada uma delas, né? Então, antes que os olhos possam ver, deve ser incapaz de lágrimas. Isso não significa tornar-se frio ou insensível. Eu sempre falo, o livro ele tem muitos paradoxos. Então, esse aqui já é um dos primeiros, né? Mas sim alcançar equilíbrio emocional. As lágrimas aqui representam a visão distorcida pelas emoções pessoais, pelo sofrimento do ego ou pelos desejos. Para ver a verdade espiritual é preciso estar além das tempestades emocionais que embaçam nossa percepção da realidade. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Refere-se à audição interior. A sensibilidade mencionada é a do ego, que se magoa com críticas ou se infla com elogios. Para ouvir a voz do silêncio, a intuição ou o ensinamento espiritual, o discípulo deve deixar de reagir pessoalmente aos ruídos, opiniões e o julgamento do mundo externo. Antes que a voz possa falar, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Ninguém pode ensinar ou falar com autoridade espiritual se suas palavras ainda carregam orgulho, agressividade ou desejo de controle. A fala só é útil no caminho espiritual quando nasce da compaixão pura. Se a sua fala ainda pode ser usada como arma para ferir os outros, ela ainda não é a voz da alma. Antes que a alma, antes que a alma possa erguer-se, seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Esta regra é mais profunda. O sangue do coração simboliza a energia vital e as paixões humanas. Significa que o discípulo deve sacrificar seus desejos egoístas e purificar a sua natureza inferior. O processo de morrer para o mundo, o ego, para renascer no espírito. Só após essa purificação dolorosa, mas necessária, a alma tem forças para permanecer na presença do que o divino ou superior, do que é divino ou superior. Deixa eu só mudar aqui, tá? Pessoal, para explicar melhor um pouco, né, do que das regras,
eu acabei entrando no processo químico que é, né, é tido como nigredo, albedo e rubedo, que são as três fases principais, né, da grande obra da alquimia, que são os processos de transmutação da matéria ou, né, da evolução humana. Então, cada termo deriva do latim e está associado a uma cor. Na alquimia, essas fases representam o passo a passo para a transformação mental comum do metal comum em ouro, ou a alma humana em perfeição. Então, cada regra eu coloquei elas dentro do Negredo, Albedo e Rubedo, porque são processos de transformação da alma humana, são processos de transformação do ser humano, né? Então, por exemplo, o Negredo é a primeira fase, né? É a fase inicial, simboliza pela cor preta representa a decomposição, a morte espiritual, a putrefação da matéria original. Na psicologia de Carl Jung, é comparada com a noite escura da alma, onde o indivíduo confronta a sua sombra interior, né? Depois do Negredo, que é onde você pega todos os seus maus costumes, o seu ego, a sua ganância, tudo que for que você quer trabalhar, você joga no negredo, e ele volta no albedo. É a fase da purificação. Simboliza pela cor branca. Após o caos do negredo, a matéria é elevada e purificada. Psicologicamente, marca o início da clareza e a compreensão dos próprios sentimentos. E aqui já é a parte do rubedo, é a fase final, simbolizada pela cor vermelha. Representa a conclusão da obra, é a iluminação, a criação da pedra filosofal. É o estado de integração total, onde o indivíduo alcança o equilíbrio entre o pensamento e as emoções. Então, simplificando essas três regras, né, você tem que pegar, você tem que diluir isso, você tem que quebrar isso, você tem que pôr, né, no negredo, trazer isso para a luz e depois tem que consolidar. Então você dissolve e depois você coagula isso num comportamento já mais fixado no seu espírito, né? E em algumas tradições inclui as citrinitas, o amarelamento, que representa o despertar solar ou a transição para a iluminação. Dando uma introdução nesses três pontos, pessoal, a gente entra, tá, para as quatro regras da luz no caminho, né? Mata a ambição, mata o desejo de viver, mata o desejo de conforto e trabalhe como trabalham os ambiciosos. Então, aqui a primeira regra é ambição é a força que impulsiona o ser humano a buscar resultados, reconhecimento e poder, normalmente em benefício do ego, né? O ensinamento não pede, o ensinamento não pede que o discípulo abandone a ação, mas que elimine a motivação egoísta por trás dela. Então, essas regras geralmente elas têm esses paradoxos. Não está escrito ali, ou seja, você tem que ler e entender, né? Então não quer dizer que você tem que ser um cara parado, que você não tem que ir atrás das suas vontades, que você tem que é, não, se está pedindo uma missão, nem vou atrás, né? Mas sim, ir atrás, buscar informação, né? Mas não para benefício próprio, né? O, 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 o verdadeiro problema não é querer crescer, é querer ser maior que os outros. Então, buscar a evolução para que você evolua, né? E não querer só porque eu estudei, porque isso, aquilo, eu sou mais que os outros. Então, demonstra muito ir atrás da informação e usar ela de uma forma que você não fique superior aos outros, né? O discípulo passa a agir com excelência, mas sem a necessidade da validação, ou reconhecimento, ou domínio, né? Na visão templária, o cavaleiro não luta pela glória pessoal, títulos ou honra externa. Ele luta por um princípio maior, mesmo que ninguém veja, reconheça ou recompensa. É a troca da ambição pessoal pela missão silenciosa. Então, essa primeira, essa primeira fase, essa primeira regra, ela deixa bem claro. Você vai atrás do que você quer, você vai evoluir, mas não faça isso para aparecer. Faça isso para você mesmo, para o seu ser interno, né?
Aplicação prática, né? Antes de qualquer decisão importante, pergunte: isso é para alimentar meu ego ou cumprir um propósito? Execute o seu trabalho com a máxima qualidade, mas evite falar sobre seus feitos desnecessariamente. Treine fazer coisas boas sem ninguém saber, né? Exercício direto. Durante 7 dias, faça ao menos uma ação relevante por dia, sem contar a ninguém. Isso começa a cortar a raiz da ambição egoísta. Trazendo isso para os 10 princípios da alquimia, né? No Nigredo, ambição como prisão do ego, buscar por reconhecimento, né? Exemplo, frustração sem validação. Então, assim, dentro do Nigredo você vai jogar esses seus comportamentos e no Albedo vai vir o quê? Vai vir a purificação da vontade. Você vai fazer aquilo ali, mas porque você acha necessário para você, né? Ação sem necessidade de aplauso. Eu vou fazer porque eu preciso fazer para mim, não se não tiver aplauso, se ninguém me reconhecer, se eu não ganhar uma medalha, não tem problema, eu estou fazendo para mim, né? Fazer o certo em silêncio, né? E no Rubedo, como é que volta isso? Volta na vontade alinhada, né? Numa ação firme e limpa, né? E um exemplo seria decisões sem necessidade de aprovação. Eu não estou aqui fazendo uma ação pensando que eu vou ser promovido, que eu vou ganhar um dinheiro bom, eu tenho que fazer porque eu acho que é o correto e é a melhor forma possível de ser feito, né? Regra número 2, mate o desejo de viver, né? O desejo de viver no sentido oculto é o apego à identidade, aos prazeres e à continuidade do eu como centro da existência. Aqui está uma das chaves mais profundas do caminho iniciático, a morte do eu ilusório. Não é rejeitar a vida, é deixar de se identificar com o corpo, o nome e a história pessoal. O discípulo percebe que tudo isso é transitório. Então, a gente tem que fazer pela nossa evolução, que isso aqui, o corpo vai ficar aqui, o seu nome daqui um dia mais ninguém vai lembrar mais de você, a sua história pessoal, talvez os seus netos vão saber só nem 10% dela. Então isso aqui é transitório, não é algo que vai ficar aqui escrito numa pedra e que vai ficar o resto da vida as pessoas vindo ali olhar a tua história, né? Na tradição templária, isso corresponde ao momento em que o cavaleiro aceita a morte, não apenas física, mas psicológica. Ele deixa de agir por medo, apego ou necessidade de controle. Quem não teme perder a si mesmo, torna-se livre. Então, se você não tem medo de perder a sua fortuna, no medo de perder o seu carro, você é um cara livre. Você está trabalhando, está fazendo porque é aquilo que você acredita, independente da situação onde você se encontra naquele momento, né? E aonde e aí a aplicação prática, né? Observe quantas decisões você toma por medo de perder algo, status, conforto, imagem. Comece a agir mesmo quando isso ameaça a sua identidade, exercício direto. Desculpa, faltou um ponto ali. Comece a agir mesmo quando isso ameaça a sua identidade, né? Um exercício direto. Escolha uma situação onde você normalmente protegeria sua imagem, orgulho, razão e controle. Haja diferente, com desapego. Exemplo, admitir erro sem justificativa. Isso enfraquece o eu, que precisa sobreviver o tempo todo. Jogando isso no Nigredo, né, no Albedo e no Rubedo. Apego ao medo da perca, ansiedade constante, né? Evitar riscos por medo. Então você pega isso aí e vai transformar em compreensão da impermanência. Né? Tudo aqui é transitório, né? Equilíbrio emocional, você vai deixar de ser o cara ansioso, você não vai estar preso no futuro e nem preso no passado. Você vai ter um equilíbrio emocional muito importante. É, Exemplo, aceitar as perdas com serenidade. Putz, hoje eu perdi. Tranquilo, amanhã a gente tenta recuperar, né? E no Rubedo, como é que ele vem, né? Vem sem apego, né? Vem na presença plena, né? Viver intensamente sem se prender a nada. Então, quando você alcança esse estado, você tem uma vida tranquila, porque você sabe que se você perdeu um hoje, amanhã você recupera. Deus não vai deixar faltar nada para você. Não quer dizer que você tem que ser um cara conformista, mas não se apegar a essas coisas ao ponto de te deixar doente, ou ter que passar alguém para trás, ou ter que fazer coisas que talvez não seja o correto a se fazer no momento. E aqui, a regra 3, mata o desejo de conforto. O desejo do conforto mantém o ser humano preso à inércia e evita o crescimento real.
O conforto constante impede a evolução espiritual, porque evita o conforto interno. O discípulo precisa aprender a permanecer firme, mesmo em desconforto emocional, pressão e incertezas, né? Na visão templária, o cavaleiro é moldado na disciplina, não na facilidade. Ele não foge do desconforto, porque entende que é ali que ocorre a transformação, é ali que ocorre a transformação. Conforto demais cria fraqueza invisível. Então, pessoal, se aquele ditado, né, o melhor soldado é feito nas piores batalhas. E é esse o sentido. Se você não for para cima, se você não é, lutar, né, contra o desejo do conforto, da estabilidade, da conformidade, você vai ficar preso naquele lugar para sempre. Porque o que move é o desconforto, é você ir para cima, é você não ter medo, é você pensar, bah, eu vou ter que acordar amanhã 4 horas da manhã para ir para academia. E eu vou ter que fazer isso aí nos próximos restos da minha vida, porque senão eu não vou ter uma saúde legal. É você falar assim, cara, eu vou acordar 4 horas da manhã para rezar o meu terço, para poder ter uma proteção, porque isso aqui é importante para mim e para minha alma. Então, são coisas que a gente tem que fazer sim ou sim. E isso tudo é evitar o desconforto, né? Evitar o conforto, perdão. E aqui, quando você vem para a parte da alquimia, né? O Nigredo, apego e medo da perda. Ansiedade constante, exemplo. Evitar risco por medo. No albedo, compressão da impermanência. Aceitar perdas com serenidade. Será que eu voltei para cima? Peraí. Ah, perdão, eu cliquei para o lado errado. Aplicação prática. Faça conscientemente coisas que exigem esforço e disciplina. Para de evitar situações desconfortáveis, conversas difíceis, decisões importantes. Então, assim, quantas conversas difíceis que a gente tem durante o dia ou durante a semana que se você tivesse tido aquela conversa, tinha evitado um problema lá na frente, né? Decisões importantes que você tivesse tomado, hoje talvez tua vida seria um pouco diferente, né? Então, assim, escolha uma prática diária que gere desconforto controlado. Acordar mais cedo, treino físico intenso, silêncio, sem celular por 30 minutos. O objetivo disso aqui, pessoal, não é sofrer, é fortalecer a vontade. Que se eu tenho disciplina, se eu quero, eu vou lá e faço. Eu tenho vontade para isso. E quando vai para o Negredo? Escravidão ao prazer, procrastinação, né? Evitar que, exemplo, evitar o que precisa ser feito. Esse evitar que precisa ser feito evita muitos problemas na nossa vida, tá? A procrastinação, a escravidão ao prazer. Muitas vezes a gente fica no telefone passando vídeos porque aquilo aí libera dopamina. Então isso aí é um dos pontos, assim, a gente está escravo do prazer, né? E no albedo aparece o quê? Aparece disciplina. Não, eu preciso fazer essa tarefa, eu tenho que fazer até o final, né? Controlar os impulsos. Eu hoje não vou mexer no telefone, vou ficar, né? Agir mesmo sem vontade. Por mais que eu queira fazer algo, eu sei que ali não é produtivo para mim, eu não vou fazer. No Rubedo, né? Liberdade do conforto, né? Você não precisa mais do conforto. Você está fazendo o que é certo para você e a sua mente está tudo bem. Constância, né? Disciplina em dias ruins. Então, no dia que você está com preguiça, velho, você tem que fazer do mesmo jeito. Não pense que você vai não, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou fazer. Aí é que tá o problema. Se você não vai um dia porque tá com preguiça, possivelmente no outro vai aparecer um problema, possivelmente no outro vai aparecer outro problema, o qual te vai tirar do caminho, né, que você está buscando. A quarta regra, né, trabalha como trabalham os ambiciosos. Depois de eliminar o ego, apego, a comodidade, o discípulo é instruído a agir com intensidade total. A profundidade aqui. Aqui está o segredo. Você não elimina a força da ambição, você purifica, né? Agora o discípulo trabalha com foco, mantém a disciplina constante, executa com excelência, mas sem ansiedade, sem necessidade de reconhecimento e sem apego ao resultado, né? Vocês perceberam que as 4 regras se complementam? E que elas mudam totalmente a realidade de uma pessoa se você colocar todas elas em sequência e bem organizada e fazer isso de uma forma com muita disciplina, né? Na visão templária, isso é serviço. O cavaleiro não trabalha por si. Ele se torna instrumento de algo maior. A ação se torna precisa, silenciosa e poderosa.
Aplicação prática. Defina uma tarefa importante. É, por dia e execute com total foco, sem distrações. Termine o que começa, mesmo sem vontade. Exercício direto. Escolha uma atividade diária, trabalho, estudo ou treino, faça como se fosse missão sagrada, sem interrupções, com atenção total até o fim. Isso desenvolve disciplina espiritual real, né? E quando a gente vai os 3 pontos aí da alquimia. Trabalho por ego, faço porque eu quero ser promovido, né? Esforço desordenado, eu uma hora trabalho muito, uma hora trabalho nada, uma hora trabalho pouco, né? Muito trabalho, pouca paz. Aí você não faz as coisas na hora que tem que ser feita, aí você fica estressado, você fica ansioso, né? E quando você vai para o albedo, né? Trabalho consciente, organização, foco e consciência, né? Consciência aqui é algo que para você fazer as coisas tem que ter muito bem colocado no seu dia a dia. No Rubedo, trabalho como caminho, presença na ação, exemplo, intensidade sem tensão. Se você fizer tudo que tem que ser feito durante o dia, você não vai ter essa tensão, você não vai ter ninguém no seu pé, porque você não entregou, como você não entregou. A evolução espiritual acontece, porque você fez as coisas, você teve a evolução que você precisava fazer, né? Um fechamento, né? Essas 4 regras não são separadas, elas transformam um sistema. Você elimina o ego, a ambição. Elimina o apego ao eu, desejo de viver. Elimina a fraqueza, o conforto. Então age como o poder verdadeiro, trabalho disciplinado. Então, assim, se tu pegar essas regras da alquimia, né, junto com essas 4 regras, eu vejo assim que há uma sincronia muito grande entre elas, que é o poder da transformação. É o ser entrando um carvão e no meio do processo transformando em diamante. Vocês sabem, o processo para ter um diamante é temperatura extrema e pressão extrema. A gente só consegue isso com muita disciplina. Se você aplicar isso de verdade, não superficialmente, você muda a sua estrutura interna. Então aqui, pessoal, é trabalho, trabalho e trabalho. E aqui eu coloquei assim, a primeira série de regras direcionada a um cavaleiro templário. Mata a ambição, desapego ao brilho. Para um cavaleiro, a ambição pessoal é o veneno da egrégora. Se os membros buscam cargo, medalhas ou primeiro lugar no capítulo, a ordem divide-se, né? Aplicação coletiva. O cavaleiro deve trabalhar para que a obra cresça e não o seu nome. No plano espiritual, a verdadeira autoridade não vem do título, mas da utilidade do cavaleiro para o plano divino. Matar a ambição é tornar-se um canal limpo para a luz. Mata o desejo de viver, a imortalidade da causa. Esta regra ensina que o cavaleiro não pode agir com base no medo ou na autopreservação do seu pequeno eu, o ego. Aplicação coletiva. O cavaleiro que teme crítica, ou erro, ou a mudança, não consegue evoluir. Ao matar o desejo de viver, no sentido do apego à personalidade, o iniciado passa a viver pela vida maior. Ele compreende que o corpo é apenas uma armadura temporária e que seu verdadeiro compromisso é com o eterno. 3, perdão. Mata o desejo de conforto, a vigilância constante, né? O conforto gera inércia, e a inércia é o oposto da cavalaria. O cavaleiro em busca de conforto espiritual torna-se dogmático e preguiçoso. Nossa. Aplicação coletiva. O caminho iniciático é uma subida íngreme. Esta regra exige que o cavaleiro esteja sempre em alerta de alerta, vigília. Ele deve estar disposto a questionar suas certezas e enfrentar o desconforto do autoconhecimento. A paz do cavaleiro não é ausência de luta, mas equilíbrio entre o equilíbrio no centro da batalha, né? Então aqui essa parte da vigília, né? Eu lembro muito do irmão D'Angelo. Ele sempre a gente está conversando, ele fala, cara, vigia, vigia. É muito importante. Os pensamentos da gente, eles voam e você acaba indo por caminhos talvez que não é o legal para aquele momento, né? Então, é muito importante. E sempre estar em alerta, né? Ah, trabalhe como trabalham aqueles que são ambiciosos. Eficiência sagrada. Este é o grande paradoxo da cavalaria espiritual. Muitas vezes, quem busca a espiritualidade torna-se passivo ou vago. Esta regra proíbe isso.
A aplicação coletiva, o cavaleiro deve ser tão diligente, técnico e focado como o mais habilidosos dos homens de negócios. Se o homem do mundo estuda 10 horas para ganhar dinheiro, o cavaleiro deve estudar e praticar o mesmo rigor e perfeccionismo para servir à luz. É a união da piedade do monge com a precisão do guerreiro, né? Ciclo de evolução. No contexto geral, essas regras transformam a combinadoria num corpo vivo. Limpeza. As três primeiras regras retiram as impurezas, o ego, o medo e a preguiça. A ação, a quarta regra, garante que a ordem seja uma forma ativa e eficiente no mundo. E aqui eu coloquei quatro imagens, né? Lutas internas, coragem versus medo, né? Das lutas internas, purezas versus desejo, né? Fé versus dúvida e vontade versus carne. Então são as lutas internas aí que travamos todos os dias. E non nobis domini, non nobis se domini, toda a glória. É isso aí que eu tinha para apresentar, meus irmãos. Muito bem. Vou deixar de compartilhar aqui. E só fechando ali, eu acho que ele já. Será? Aqui, ó. Stop share. Aí, foi. Aê, muito bem, muito bem. Muito bem, meus irmãos. Parabéns, Eliseu, pela tua apresentação, foi muito boa, né? Deu as primeiras regras do livro. Como foi dito no início, você falou mesmo, é um manual, né? São as primeiras regras, as primeiras percepções que o, o caminhante dessa jornada precisa começar a compreender. Eu vou passar a palavra para o irmão Max. Eu fiz várias anotações aqui, achei. é, são temas são temas que têm bastante sutileza para poder perceber no teu dia a dia, né? Como que seria matar a ambição? A ambição de quem? Vou matar a minha ambição? Eu preciso de ambição para viver. Eu vou matar o meu desejo de viver? Como que eu vou matar o meu desejo de viver? Né? Mato o desejo de conforto. Como é que eu vou matar o meu desejo de conforto? Trabalha como os que são ambiciosos. Então, parece que todas essas regras aqui são contrárias ao homem moderno, né? Matar a ambição, não pode ter ambição. Então, essas coisas parecem todas contrárias, mas a ideia da autora é trazer o que está por trás, né? Tirar, para que você tire os véus e comece a fazer a compreensão. Vou passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, tá com a palavra, irmão. Parabéns, Eliseu. Boa noite, meus irmãos. Bom, eu vou primeiro dar os parabéns para o meu irmão Eliseu. Alô? Estão me ouvindo, irmãos? Sim. Dar os parabéns para o meu irmão Eliseu, que foi excelente a sua palestra, irmão Eliseu. Foi super clara, você foi objetivo, foi muito bom, irmão, muito boa mesmo. Você estava falando agora e nós estávamos, e eu pelo menos, né, estava relembrando. Eu estou com o livro na mão aqui, né, o livro A Luz do Caminho, e estava relembrando os momentos que quando a gente apresentou, a gente falou, e eu fiz muitas anotações aqui dos slides, na época que a gente falou sobre ele, mas eu vou me ater, meus irmãos, né, numa parte introdutória ali, que me chamou muito a atenção. Desde a primeira vez que eu li o livro, me chamou muito a atenção nesse parágrafo, abre aspas. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve haver perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, os seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Caramba! O Eliseu começou a apresentação dele com esse parágrafo aqui, que de verdade, só se a gente entender esse parágrafo aqui, já dá uma boa noção do livro, né? E é muito difícil, porque ele aprofunda, como o Jorge colocou lá no início, é um livrinho fininho, mas com uma profundidade meio
Alacaibalium, né? Que é fininho o livro, mas pô, a gente lê e pensa, caramba, não cai a ficha nunca, né? Mas eu vou tentar compartilhar quais foram as minhas impressões e tentando levar para um lado bem do cotidiano, do dia a dia, né? Essas frases que parecem ser tão simbólicas. O que que eu identifiquei ali da primeira, né? Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. O que será que quer dizer isso? Na minha simples interpretação, quer dizer que antes de eu ver, eu tenho que estar preparado para não deixar que as angústias do mundo material, as aflições do mundo da matéria, me afetem. Ou seja, ao neófito que se dispõe a enxergar o mundo, ele deve estar muito preparado para não se deixar abater ou se deixar conduzir apenas pelos anseios e aflições da matéria, né? É super profundo, é que é o desapego, né? Quero olhar, mas não quero me deixar levar, né? O desapego da matéria, né? Você tentar buscar uma dose de desapego. Depois, ele vai para a segunda frase, né, que é igualmente complexa. Antes que o ouvido possa ouvir, que ele deva ter perdido a sua sensibilidade, né? Antes de ouvir, devemos estar preparados para não criticar. Eu pensei assim, antes de eu ouvir algo, eu tenho que estar preparado para quando falar não ferir também. Então, a capacidade de não emitir uma crítica no nosso dia a dia, quando ouvir, eu estar preparado para ter a sabedoria. Né? Esses dias eu estava ouvindo eu até já comentei em uma outra reunião, um monge falando que quanto mais a gente tenta desenvolver o espírito, mais evoluir, vivendo na matéria, né, a gente encontra-se num paradoxo. Por quê? Quanto mais você diz que está evoluindo ou tentando evoluir, você tem que desenvolver mais paciência, mais sabedoria, porque quando você está evoluindo, você se depara com muitas coisas do mundo que não são tão legais, e você, ao mesmo tempo, tem que desenvolver sabedoria e paciência acima de tudo. Né? Paciência não no sentido pejorativo, não, eu vou ter paciência com o ignorante, não. Ter paciência com as nossas falhas, né? Ter paciência com nós, conosco. E, para terminar, meus irmãos, para não ser tão extenso, né? Essa última aqui é uma pedrada, né? Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, que os seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Olha a lição de humildade aqui, né? Essa de me levantar aos mestres, que eu possa ser lavado com o sangue do meu coração, lavado os pés, né? Que eu olhe para baixo. Olha, essas regras são muito simbólicas, muito profundas e que com certeza, como eu costumo falar, a gente não vai dormir de primeira hoje. Vai ter muita coisa a refletir. Era isso, meus irmãos. Obrigado, Eliseu, por ter nos inspirado hoje. Obrigado, Max, pelas tuas colocações aí. Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, está com a palavra, irmão. Tem que só ligar o áudio. Então, o seu áudio está desligado, doutor Sérgio. Tá. Deu. Aí, agora tá ok. Boa noite, meus irmãos, especialmente aqueles que eu não tinha cumprimentado. Alegria de estar de novo com os irmãos. Eu queria inicialmente agradecer ao irmão Eliseu pela preciosidade dos ensinamentos que ele nos trouxe hoje. Foi realmente uma pérola a apresentação do irmão Eliseu. E a apresentação do irmão Eliseu era
era interessante que o irmão Eliseu colocasse no grupo a apresentação dele, para que nós pudéssemos imprimir a aplicação prática que ele apresentou e colocar essa aplicação prática impressa no meio do nosso livro de cabeceira, para que a gente toda noite desse uma lidinha nessa aplicação prática. Certamente seríamos melhores. Com relação ao livro, Os Caminhos da Mabel Collins, eu acho até que a minha edição é diferente, porque a minha edição é uma edição azul, mas o conteúdo é o mesmo. O meu talvez seja mais fininho, o conteúdo é o mesmo. Mas quanto ao livro, dá para nós tirarmos algumas conclusões ou algumas especulações. Quando usamos a fala, temos que dar atenção especial à verdade, sempre respeitando a verdade do nosso interlocutor. Entre as maldições que ameaçam a felicidade, podemos destacar a ambição, o egoísmo, em especial o egocentrismo e o desejo. A ambição. A ambição é a grande tentadora do ser humano, que se ergue acima dos seus semelhantes. A ambição pessoal é a morte da egrégora. O egoísmo. Trabalhar para o egoísmo é trabalhar para o desapontamento. O desejo. Desejemos sempre a paz sagrada que nada pode perturbar e na qual a alma se desenvolve. Porque a felicidade é a simples harmonia entre o ser humano e a vida que ele leva. Era isso. Obrigado, irmão Sérgio, pelas suas colocações. Passar a palavra agora para o irmão Blasius. Blasius, está com a palavra, irmão. Bom, meus irmãos, primeiramente, parabenizar o meu irmão gêmeo aí, né? Excelente trabalho. E o Max e o irmão Sérgio aí já complementaram bem. Mas ali no comecinho, acho que foi a primeira regra, o irmão Eliseu falou sobre o bem, né? O bem, fazer o bem sem querer algo em troca, né? Algo do tipo. E isso é muito bacana, né? A gente sempre fazer o bem sem ninguém estar olhando pra gente, né? Fazer o bem porque ele é o certo. E isso vale muito também pro lado espiritual, na questão que muitas vezes a gente vai ajudar uma pessoa, mas com o intuito de algo em troca com Deus. Sendo que é nossa missão fazer esse bem para um irmão, mesmo que não seja da comendadoria, enfim, pro próximo, né? E eu acho que fazer de coração a gente ganha muito mais pontos com o nosso Criador, né? Eu acho que seria isso para me complementar aí. Boa noite, meus irmãos. E aí, Blasius, obrigado pelas tuas colocações. Só destacando aqui a parte que o irmão Eliseu coloca ali sempre, ele botou as regras e botou essa percepção alquímica, né, do nigredo, albedo e rubedo, essa evolução, né, da escuridão, do entendimento e da transformação, né? Eu achei muito interessante isso, muito interessante, porque traz uma percepção diferente, né? Quando você fala só de uma regra, com essa análise que ele trouxe, você consegue enxergar a regra no momento onde você está na regra numa parte obscura, depois uma regra onde você está num momento onde tem a consciência do que está acontecendo, e aí você vai para o terceiro passo, onde você faz a transformação, né? Onde realmente você não só compreendeu, mas você agiu, né? Fez essa transmutação, ou seja, você fez a verdadeira alquimia, né? Então, achei, parabéns, Eliseu. Aos poucos eu vou comentando aqui, mas parabéns, Eliseu, por essa tua pontuação, ficou muito boa. É,
passar agora a palavra para o irmão Gladson. Irmão Gladson, tá por aí, irmão? Boa noite a todos, irmãos. Parabenizar o irmão Eliseu, brilhante apresentação. É, falar que no meu entendimento referente ao que ele falou, que a luz, né? A luz ela está dentro de nós, né? De cada pessoa. Aí eu acho que a pessoa tem que colocar em prática como ele mesmo colocou no livro, né? Para brilhantar essa luz. E também que eu achei bacana o que ele falou, né? Tudo nesse processo de botar no dia a dia, a gente tem que o processo de morrer para o mundo, né? Ah, mas morrer para o mundo, vou ter que morrer. Não, mas para te focar no que ele falou, querendo ou não, tu vai ter que morrer para o mundo, para as tuas ações ser firme, ser limpa, tu ter princípios, né? Tudo que ele colocou ali. Então, tu tens que morrer para um lado teu para te colocar tudo em prática, porque a luz, ela, como eu falei, né? A luz, ela tá dentro de cada um. Então, acho que tem que abrilhantar essa luz e fazer todas as ações que ele colocou em prática, tudo que ele colocou em prática, eu acho que tem um começo, meio e fim em tudo, né? A gente tem que colocar em prática tudo que foi feito, tudo que tá no livro, tudo que ele foi falado. Então, que era essa minha contribuição. É isso aí, obrigado, irmão Gladson. O livro traz dezenas de regras, né? São só essas primeiras quatro. Como o irmão Gladson falou, que é a regra 4 que o Eliseu apresentou, a questão da de transformar, de ação, fazer, né? Não adianta a gente ter a luz e não fazer essa transmutação, não agir. E a regra 4 é trabalhe como são os ambiciosos. Aí você vai dizer, eu estou lendo um livro iniciático para melhorar a minha percepção das coisas, mas está dizendo para mim ser um ambicioso, trabalhar igual um ambicioso. E aí ela traz a explicação na obra, né? Que é trabalhar sem o apego. É trabalhar na ação consciente. Significa o quê? Que você tem que trabalhar com o afinco de um ambicioso, mas com muito afinco. Fazer realmente. Nunca faça pela metade. Não seja a pessoa que vai fazer as coisas imperfeitas. Seja o cara que vai fazer a coisa perfeita. Está na tua mão, no teu Medíocre, momento. né? Qualquer coisa que der na tua mão, né? Ó, vai lá e lava a louça, por exemplo. Ou vai lá e lava o carro, ou vai lá e abastece. Faz a coisa, faz, é o teu momento, faça perfeito. Transforme, seja esse ambicioso, é fazer a perfeição. Você tem que trabalhar a sua perfeição para tudo, porque quanto mais você trabalha a sua perfeição, mais você tem a percepção de onde as coisas não estão se encaixando. E esses detalhes que nos escapam, que às vezes causam grandes consequências. Então a gente precisa estar bem atento a isso. É a ação consciente. Nós precisamos ter a ambição no sentido de fazer com consciência. Então é a regra, meus irmãos, façam tudo com perfeição. Não importa qual a missão. Todo mundo aqui, não importa qual a missão. A missão dada é missão cumprida, mas a missão cumprida é a missão perfeita. Vai lá e faz com perfeição. Seja a tua perfeição, mas faça com a tua consciência, mas ação. Essa é uma das regras aqui. Depois vou falar da outra regra. Vou passar a palavra para o irmão Maurício. Maurício, tá com a palavra, irmão. Irmão Eliseu, quando quiser interromper, Eliseu, tá com a palavra. Boa noite, os irmãos, né? Parabenizar, né, o irmão Eliseu ali pela apresentação, que foi irretocável. Parabenizar também o convidador Jorge aí pela condução dos trabalhos, né? E, cara, eu anotei muita coisa, mas uma frase que ficou de impacto que eu vou levar para sempre e imagino que os irmãos também vão levar. É, nós temos como objetivo de fortalecer a vontade, porque nós começamos muito, terminamos pouco, nós temos boas intenções, bons pensamentos, mas nós precisamos fortalecer exatamente para concluir, o que o irmão comentou. É, pois o principal é concluir. Mesmo que esteja sem vontade, mesmo que esteja com cansaço, mesmo que tenha agentes externos,
mas a gente precisa se fortalecer para concluir essa busca, pois é da nossa perseverança que nós vamos conseguir chegar nos objetivos. Então, acho que é isso, irmãos. Bem, Obrigado. obrigado, meu Maurício, muito bem colocado. Aí, atraindo ali a terceira regra, né? A terceira regra que foi apresentada é mata o desejo de conforto, né? Que eu acho que é uma regra difícil, bem difícil do nosso dia a dia, né? Bom, matar o desejo, todo mundo quer ter conforto, né? Você trabalha para ter um mínimo de conforto nesse sentido, mas a ideia aqui é desse conforto não fazer com que a gente adormeça. Porque às vezes a gente procura o conforto e quando a gente encontra o conforto, a gente adormece. Adormece mesmo, adormece o corpo, adormece a mente, a ação, tudo. A gente vai se desligando aos poucos, quando a gente começa a ter conforto. E é por isso que é uma regra difícil. Porque o nosso corpo, como a gente estava conversando lá no início, às vezes o nosso corpo quer descansar, né? Mas a alma nunca para, a alma não dorme, né? Você nunca consegue dormir. E aí você falou ali, Maurício, que eu trouxe a frase do irmão Eliseu, né? O objetivo não é sofrer, é fortalecer a vontade. É fortalecer a vontade. E aí eu anotei aqui, ó, no desconforto ocorre a transformação. É só no desconforto. Você está confortável, você não vai ter nenhuma transformação, você vai estar igual, não vai mudar, não vai avançar. Esse desconforto, por isso que a regra fala, mata o desejo de conforto. É isso. Quando você achar que você está confortável demais, alguma coisa pode não estar indo bem para a tua evolução. Então tem que pensar nisso. São regras complexas, difíceis, mas a gente pensar bem, né? Se a gente girar a regra ao contrário, a gente consegue compreender. Vou passar a palavra para o irmão Jefinho. Jefinho, está com a palavra, irmão. Boa noite, então, a todos os irmãos mais uma vez. Eliseu, parabéns aí, cara, pela tua apresentação. Eu, como sempre, muito visual, sempre estou comentando ali, né, cara, como você pegou e colocou a dinâmica do teu trabalho, né? Você pega e faz a pessoa entrar dentro desse livro aí, cara, sem ter lido, tá? Eu não li e já me imaginei ele lá dentro. Então, parabéns aí pela tua apresentação. Jorge, aí, pela tua condução sempre aí, tá? Excelente. E eu acho que assim, ó, toda vida que a gente pega e vê um irmão falando, eu fico aqui anotando às vezes, né? O que que todo mundo fala, o que que não fala, até fica difícil depois, né, de comentar. Mas, enfim, quando se pega e comenta ali da ambição, né? A gente tem que pegar e tem que matar ela. Tem as ambições, sempre tem os dois lados, né? O positivo e o negativo, né? As ambições, cara, da carne, essa tem que ser eliminada, né? É difícil a gente pegar e controlar. Mas a ambição de a gente poder ajudar alguém. Então, vamos converter esse para o lado bom, né? Então, eu sempre vejo esses dois lados, né? Sobre a ambição, né? Eu acho que é um dos maiores problemas da gente, né? Como o ego também elevado, o egocentrismo, né? Isso daí, na verdade, ele nos barra para o nosso crescimento, né? Espiritual. E muitas vezes eu pego e falo assim, né? Que a ambição se fortalece na caridade. E muitas vezes as pessoas não precisam dos bens materiais, em alguns casos, né, pessoal? Mas às vezes ceder um ombro para uma pessoa chorar, um ouvido para outra pessoa desabafar, ouvir, isso daí eu acho que é uma das coisas que mais te fortalece para o teu crescimento, né? Como o Jorge sempre comenta ali, né, do pessoal ali sobre o orar, né, todo dia. Então eu sempre comento, né, orar e vigiar. Eu acho que é uma das condutas que a gente sempre fazer todo dia, você vai começando a olhar que todas essas características elas se emendam no que tu pegou e falou nessas quatro regras, né? E o que a mão direita dá, que a mão esquerda não precise saber, né? Eu acho que numa dessas aí a gente comenta muito lá no centro sobre isso daí. Então, vai fazer uma caridade a alguém e ninguém precisa saber. Eu acho que o maior crescimento teu tá nisso daí, né? No mais aqui, como a gente pega e comenta com os irmãos, a apresentação foi excelente. Gostei muito ali quando você falou sobre o Rubedo, o Albedo e, e o Rubedo, né? É isso mesmo, né?
Da parte da alquimia, é isso mesmo, ou Eliseu? Isso, É, desculpa, né? desculpa. Cara, gostei demais. É, Não é conheci. Negredo, Robedo e Albedo. Nigredo, quer ver? Até já vou corrigir aqui, tá? Porque eu fui anotando rápido. O Nigredo, né? É Nigredo, Albedo e Rubedo. Mas, enfim, eu gostei demais, cara, dessa tua parte também teórica que eu não conhecia. Com certeza isso daí tem um valor energético muito forte, tá? Você tá do lado negativo, vai para uma transformação, não é isso mesmo, ali no Rubedo, e você tem a parte do entendimento. Então, no meu consentimento, eu parabéns mais uma vez, eu estou contribuindo com o que eu posso, e Jorge, muito obrigado e boa noite a todos os irmãos. É isso aí. É isso aí, irmão Jefinho, muito boas tuas colocações. Como tu falou, né, que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Essa questão de matar a ambição é muito relacionada ao ego, né? Acho que essa é a pegada que a autora quis trazer, que o irmão Eliseu também colocou, que é o fazer sem aparecer, né? Você não precisa fazer, quando você fazer para aparecer. Quando você começa, tudo que você faz é para se aparecer ou para ter uma imagem perante os outros, essa forma de ambição é que precisa ser morta. Porque o caminhante, né, a jornada de todos nós aqui, né, se a gente for fazer uma jornada onde tudo que a gente faça, nós precisamos da validação de outra pessoa para saber se aquilo foi bom, foi ruim para nós não estamos vivendo a nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida que não é a nossa. Nós não estamos nem no caminho, nem no caminho. Quando a gente começa a fazer todos esses atos de caridade, né? Sem essa ambição, ou seja, fazer as caridades com esse amor mais puro, que aí são 7 dias do desafio que o Eliseu trouxe, ele 7 dias de ação amorosa, né? Começar a fazer essas ações, a gente vai ver que a gente vai estar no caminho porque nós vamos caminhar sem nenhuma pedra nas costas. É como se você iniciasse uma jornada com uma mochila e para cada coisa, para cada pequena pedra que você vê, essa pedra é bonita, eu quero para mim. E aí você bota na mochila e vai levando. E depois de uma longa caminhada, tua mochila está cheia de pedra. Só que essas pedras você não precisa carregar elas. Não precisa. Então essa questão de pegar as coisas, carregar para você mostrar para as pessoas, ó, minha mochila está cheia de pedra. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ou catei isso, catei aquilo. O único ser que se prejudica durante a jornada é você mesmo. Está carregando algo que nem seu é. Então, talvez esse seja o link, né, que a gente pode fazer disso aqui. Obrigado, irmão Jefinho. Passar a palavra para o nosso irmão Omar. Omar, tá com a palavra, irmão. Obrigado, comendador. Eu sei que é de praxe, é costume elogiar o palestrante. Mas, olha, Eliseu, eu fiquei envergonhado comigo mesmo da clareza da tua palestra. Eu que no começo eu havia me revoltado contra a camuflagem do texto, quando eu vi tua apresentação, cara, eu fiquei envergonhado do que eu havia pensado. Sabe, eu estou sendo muito sincero, cara, isso não é praxe. Eu achei a sua apresentação primorosa. Ela lançou luz e método e organização de pensamento que eu não conseguiria. Sabe, a tua associação com as fases da alquimia, em cada uma das fases eu não havia pensado nisso. Sabe, a tua associação, quando você colocou como os deveres templários, parecia que era a própria parecia que era a própria obra de São Bernardo com relação aos cavaleiros templários. Pensa bem, sabe? Eu fiquei impressionadíssimo, realmente. Olha, que coisa boa ter assistido a tua palestra, que coisa legal. Eu só vou destacar duas coisinhas aqui, né? E eu vou me permitir retornar àquela introdução, né? Aquela introdução que o Marcos também colocou. E eu só vou dizer uma coisinha, na minha opinião, que talvez ajude. São incapazes de verter lágrimas os olhos que já se cansaram de chorar.
já se cansaram, já sofreram um monte, já passaram por tantas experiências dolorosas que já não choram mais com tanta facilidade. São insensíveis os ouvidos que sofreram em inúmeras batalhas, o ribombar dos canhões, o estourar dos trovões, até o momento que eles não são mais sensíveis, pelo menos os ouvidos externos, a esses barulhos que a outras pessoas destreinadas poderiam aterrar de tanto terror. A voz, ela perde o poder de ferir quando o dono dessa voz não só já foi ferido tantas vezes pela voz alheia, quanto feriu também com sua própria voz. E os pés lavados no sangue do coração, não existe imagem mais clara do que essa para expressar o sofrimento e a dor que o ser humano passou por tantas existências antes da alma poder elevar-se aos mestres. Ou seja, eu escrevi isso aqui. No nosso atual estágio evolutivo, somente as reencarnações sucessivas no orbe terrestre, com suas vicissitudes, dificuldades e sofrimentos, em regiões de baixo teor vibratório, são capazes de tornar o espírito receptivo ao ensinamento mais elevado. Então, o que eu retirei dessa introdução foi uma ode à reencarnação, uma ode à roda de Sansara, sabe, que faz com que o indivíduo sangre do seu próprio coração e chegue a lavar até seus pés, com que seus olhos não consigam chorar mais, com que seus ouvidos estejam já insensíveis de tantos trovões, né? A segunda parte, são duas coisinhas. Ela fala numa erva do mal que precisa ser retirada. E as características dela, a princípio, pareceram um pouco confusas. Vou colocar. Que erva, que fonte do mal é essa que está presente tanto no discípulo dedicado quanto no profano? Que vive e cresce, olha aí, gente, ao longo das eras, que floresce quando o ser humano acumulou inúmeras existências. Olha só, que traz imenso sofrimento ao ser arrancado, tudo bem. Que só os fortes conseguem matá-la, enfim. Aí eu coloquei a minha ideia. Essa erva daninha me parece que é o orgulho do ser humano. Pensem, porque acumular existência não significa que você aproveitou essas existências. Você pode passar por existências sem ter tido um grande aproveitamento delas. Ela pode estar presente em qualquer um, seja no discípulo já adiantado, seja no neófito. O orgulho, veja bem, ele persegue as pessoas que muitas vezes estão desavisadas, né? Os fracos precisam esperar, está escrito, para que esse orgulho morra. Isso me fez lembrar aquela passagem do Fernão Capelo Gaivota, onde ele chegou num determinado lugar onde as outras gaivotas levaram milhares de anos para chegar, né? Então, me parece que o orgulho é o pai, inclusive, da ambição. É o orgulho que nós temos que arrancar do nosso coração. E ela mesmo coloca, é uma prova que pode surgir, o arrancar esse orgulho, tanto no começo da caminhada, quanto ali já no final. E convém que você retire isso no começo, porque se você tirar no final, vai doer mais ainda. Então, olha que coisa interessante. E quando foi falado, fechando, quando foi falado no combater o conforto e o desejo do conforto, todas essas passagens, meus queridos, como me lembra do meu treinamento militar, como me lembra, porque o treinamento, principalmente do militar de elite, nós abandonamos completamente o conforto do nosso corpo. Nós dormimos na chuva, nós dormimos na lama, nós passamos fome, passamos sono, sabe? A nossa alimentação é quase nada.
o nosso sofrimento físico é grande, para quê? Quando precisarmos passar pela tempestade do conflito real, nós não está com aquela bola toda, sabe? Então, o lutar contra o conforto visa exatamente isso, fortalecer a alma para os embates que com certeza vão chegar, para que a gente saia vitorioso. Olha, Eliseu, parabéns. Parabéns, e eu me sinto muito feliz de ter assistido a tua apresentação. Muito obrigado. Isso aí, Omar. Omar, eu vou te dar o parabéns pelas tuas colocações, porque eu tô falando ali, eu fiquei até emocionado, tá? A hora que tu falou da primeira parte ali, principalmente essa questão da humildade, né? Do próprio sangue do coração lavar os seus próprios pés. É o teu sangue que lava os teus pés, ou seja, é o teu sofrimento que vai te libertar. E aí, trouxe Fernão Capelo Gaivota, perfeito, né? Quantas vidas, né? Quantas vidas para poder ter o coração quebrantado, para poder ter essa percepção da, da separatividade do ego, né? Você conseguir se separar do seu ego. Quão complexo é isso para o ser humano, né? Quão potente é o mundo denso que nós estamos, né? Quão potente que ele é que ele nos consome, nos segue e nos aprisiona tão rapidamente. A gente piscar o olho, nós perdemos ali semanas ali e aí voltamos para o caminho. Assim, muito obrigado, Omar, pelas suas colocações. Olha, gostei muito mesmo, muito mesmo. Obrigado, mestre. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão D'Angelo. D'Angelo, tá com a palavra, irmão. D'Angelo. Meu irmão, ficou muito boa a tua apresentação, né? Quero parabenizar o irmão Eliseu e vou iniciar, né, falando sobre o Negredo, o Albedo e o Rubedo. Então, Negredo é o corte da pedra. Ela ainda não tem face. E o Albedo já é o ajuste fino, ela tem simetria, né? E o Rubedo é o polimento. Bem, posso afirmar que estamos e estáis no caminho. E sobre o livro, realmente ele é bem complexo. Para quem não consegue enxergar ele direito, tem que ler umas 20 vezes, eu acho. Mas eu vou sintetizar algumas coisas que eu entendi ali. Por exemplo, exterminar a ambição. A ambição, ela é válida. A ambição é ajudar um próximo, a ambição de ver a tua família, as pessoas que te cercam com saúde, né? Isso é muito bom. A gente tem que exterminar o que nos faz mal. O que faz mal os demais, né? Exterminar o desejo de viver. Aí pensa, né? Como exterminar o desejo de viver? Sim, aquela vida mundana, aquela vida que a gente não presta atenção nela, que a gente só presta atenção no que nos está passando na televisão ou em algumas coisas que não percebe o teu filho, não percebe a vida passando em si. Tem que exterminar mesmo. Tem que voltar lá pro primitivo, voltar e sentar com a família, fazer uma oração na mesa, uma coisa simples que hoje em dia quase ninguém mais tem esse hábito pelo cotidiano, né? Então, isso é bem pontual, né? Exterminar o desejo do conforto. Olha, o conforto é relativo. Ele é igual a dor, é relativo. Tu tem que trabalhar sempre pensando, o conforto é só simplesmente um estágio de espírito. E vamos para frente sempre.
porque precisamos do conforto quando a gente fechar os olhos e para o próximo plano, né? Por enquanto, temos que ir à luta, né? Trabalhar como trabalha quem é ambicioso. Olha, eu acredito que aqui na nossa comandadoria a gente se dedica e tenta fazer essa função, trabalhar com seriedade, com capricho, olhar pelos irmãos, como ontem o irmão Max comentou, né? Amar os outros como a ti mesmo. Ontem ele comentou, e assim, ó, e amar os outros é muito fácil, né? Quando a gente é amado, né? Quando a gente não é amado também, né? A gente não trabalha esse ponto. A gente trabalha sempre o posicionamento como simplesmente se eu gosto dele, ele gosta de mim, então eu amo ele, mas e quem não gosta de ti, quem não tem que trabalhar também, né? Todo dia. Meu irmão, quero parabenizar de novo, fiquei muito orgulhoso e feliz. E eu vou repetir ali, tá? Negredo, né? É a pedra bruta. Albedo, ajuste fino. E o rubedo, a pedra polida. Estamos no caminho. É isso aí, Danjo. Danjo é padrinho do Eliseu aqui na comendadoria, né? Obrigado pelas colocações, Danjo. Uma coisa que o Omar falou também, que o Eliseu apresentou com muita luz, método e organização. Isso aí facilita muito a gente perceber, assim, é como se tivesse fatiado, né? Fatiado ali, a gente consegue ver as camadas, fica mais fácil de perceber, de entender, do que pegar o conjunto inteiro. Então, foi muito bom nesse sentido. O Danjo comentou ali o mato o desejo de viver, né? Então, quem escuta esse mata o desejo de viver já se apavora, né? O que vocês estão falando? Né? Basicamente é isso aqui, né? A gente não ter é, esse desejo por um estado de inconsciência, né? Eu desejo a minha vida física para toda a eternidade. Hoje o que acontece? Hoje nós temos bilionários no nosso planeta Terra que querem viver eternamente. E aí eles tiram sangue, tem um bilionário que tira sangue do filho, o plasma e injeta nele, para ele viver mais tempo, ele quer viver pro resto da vida. Então tem muitas pesquisas para o ser humano viver eternamente na matéria. Olha a loucura, né? Se nem Cristo, né? Cristo disse, olha, isso aqui é só uma passagem. Não é o fim, não é o fim. Então, quando fala mata o desejo de viver, é esse apego exacerbado por tudo que é da matéria, inclusive o nosso corpo biológico. Quando a gente sabe que nós estamos de passagem, tudo fica mais leve. Aquela mochila cheia de pedra, a gente já soltou lá atrás, há muito tempo. Há muito tempo. Bom, vamos adiante. Passar a palavra para o nosso irmão Jorge Volney Gomes. Irmão Jorge, está com a palavra, irmão. Governador e meus irmãos, irmão Eliseu, e tudo que o irmão falou, que os irmãos falaram, mexeram muito com o meu coração e me trouxeram muito aprendizado. Todos nós que estamos aqui já viemos uma caminhada e de várias experiências, né? E a experiência que nós estamos tendo na comendadoria, irmão Jorge, nos leva, com certeza, à construção da grande obra que o nosso irmão Eliseu falou. E eu grifei aqui algumas situações, como a audição interior, a voz do silêncio, que é importante na nossa caminhada. O Magnum Opus, que é a grande obra, além da alquimia, mas duas passagens antes, que é ligada à nossa vida, ao nosso dia a dia, e principalmente a minha forma, a minha maneira de pensar, que é a eficiência sagrada. Se nós não tivermos nas nossas atividades essa preocupação de fazermos
as nossas atividades ligado ao grande arquiteto do universo, a Deus, a Jesus, com certeza a nossa obra será pífia. E para isso, nós desejamos, então, purificar a ambição. Palavras também muito interessantes. Com tudo isso, nós na Comendadoria, especialmente a minha pessoa, e eu acho que a pessoa dos irmãos, estão compreendendo que o nosso corpo, como o comendador falou, é a nossa a armadura temporária. Mas o corpo de luz que nós estamos tecendo a cada reunião, a cada estudo, é esse que vai prevalecer, é esse o nosso manto de luz que nós vamos levar para toda a eternidade. Eram essas as minhas palavras, meus irmãos. Obrigado. Muito obrigado, irmão Eliseu, comendador. Obrigado, irmão Jorge. Não sei se o Maurício está aí. O Maurício é o cara que anota frase, que vai fazer um livro só de frases. Maurício, vai anotando aí, Maurício, essas frases aí, porque são interessantes. Uma coisa que o irmão Jorge falou agora, que eu fiquei, ele falou duas palavras, hein? Eficiência sagrada. Eficiência sagrada. Nós estamos tendo eficiência sagrada? Nós estamos tendo eficiência dos nossos atos? A nossa eficiência está sendo sagrada? Vamos pensar sobre isso, né? Porque a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e aí, às vezes, a gente não faz com perfeição. E precisamos fazer as coisas com perfeição para ter eficiência. E essa eficiência tem que ser sagrada, porque tudo que a gente faz tem que ser dedicado ao nosso Criador. Tudo. O homem que acha que as coisas que ele faz não precisam ser dedicadas a Deus, ele já está tão longe do caminho, tão longe, está tão perdido. Então a gente precisa ter essa eficiência sagrada. Gostei muito das palavras, Jorge. Eficiência sagrada. Passar a palavra para o nosso irmão Anselmo. Anselmo, está por aí, Anselmo? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Parabenizar o nosso irmão Eliseu, né, pela belíssima apresentação. Ele foi praticamente além da escritora, né? Ele pegou lá, eu gostei muito do fato que ele pegou, que a própria escritora não conseguiu pôr em prática as suas próprias palavras do livro, né? Então, isso aí foi uma percepção muito, muito bacana da parte do irmão. O livro que eu tenho a dizer é como se fosse um guia prático para a nossa vida, né? Mas depende muito, uma frase que do irmão Gustavo sempre fala, depende do lobo que você alimenta, né? Depende de quem você alimenta dentro de você, do lado bom, do lado ruim. Eu acho que todos nós temos, queira ou não, né? Cada irmão tem o lado bom e tem o lado ruim. Só que obviamente, a gente está alimentando o nosso lado, que é o lado bom, é o lado correto, né? E quando se fala em conforto, né, nos dias de hoje, principalmente, renegar o conforto é uma palavra que assusta todo mundo. Mas cada irmão que está aqui agora, nesse momento, está renegando o conforto. Depois de um dia árduo de trabalho, quase uma semana intensa de trabalho, a gente está aqui, está reunido, para a nossa evolução espiritual, a gente está, assim, o caminho é longo, é árduo, mas a gente vai chegar lá, e cada um de nós poderia estar agora cansado ou sentado no sofá, vendo novela, podia estar andando na rua, dormindo mais cedo, mas não, a gente está aqui firme, cada um de nós está cansado de um dia de serviço, mas a gente está aqui, todo mundo junto, batalhando e crescendo espiritualmente, todo mundo junto. É isso aí, irmãos. É isso aí, Anselmo, muito bem colocado, né? Nós estamos aqui matando o desejo de conforto. Bem colocado. Essa é a nossa luta. Sempre lembrando que nós só estamos nas 4 primeiras regrinhas, né? Tem muita regra ainda na obra inteira, no livro inteiro. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão Adilson. Adilson, toca a palavra, irmão. Ok. Boa noite àqueles que eu não tinha cumprimentado ainda antes. Primeiro, vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Tá. Primeiro, eu queria dizer para vocês que vocês estão fazendo eu assumir um compromisso muito grande aqui, que cada uma das palestras de vocês que eu ouço, eu puxo um livro da minha estante aqui, que eu já li, e coloco na fila para reler.
Semana passada, o irmão Max falou ali do Papos. Lembra, irmão Max? Eu li esses dois livros aqui lá na década de 80. Lembro sim, irmão, Olha só, sim. lá na década de 80 eu li isso aqui, puxei da estante e coloquei aqui na fila. Agora hoje, agora hoje o irmão Eliseu falou da chave da alquimia, lembrei desse outro, puxei outra vez lá, fazer a leitura. E Madame Blavatsky também. Está aqui na mão, tem que voltar. Então estou fazendo um compromisso. A minha lista de livros aqui está grande. Bom, o irmão Eliseu, o irmão Omar e o irmão Jefinho resumiram certinho tudo que eu teria para falar assim, sobre a tua apresentação. Então, só para deixar mais resumido assim, foi de uma clareza muito grande, assim, e conforme o Jefinho falou, foi tirada uma venda dos olhos. Eu tá me parecendo nesse momento assim, que eu passei por um portal e entrei em outra dimensão. Estou conseguindo enxergar coisas diferentes aqui. Eu acho que eu nem teria muita coisa para colocar, porque eu não li o livro ainda, mas digo que o texto e suas palavras tocaram direto lá no âmago do meu ser, assim. Vou tentar me esclarecer mais para poder colocar um pouquinho mais contribuir um pouquinho mais. Hoje é isso, irmão. Obrigado. Isso aí, irmão Nilson. Obrigado pelas suas colocações. A gente fica feliz assim quando o irmão depois que um outro irmão aqui da comunidade apresenta, né, que a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas, né? Eu sempre falo, são tijolinhos, né? Nós estamos construindo nosso espírito e cada conhecimento de cada irmão ajuda a gente, né? Sozinho a gente não consegue. Então, é essa força, esse grupo de gaivotas aqui que vai um ajudando o outro e nós vamos alçar novas dimensões juntos aí, tá? Vou passar a palavra agora para o irmão Juliano. Juliano, tá com a palavra, irmão. Boa noite a todos. Estamos Oi, ouvindo, só finalizando ali, boa biblioteca, Adilson. Boa noite a todos, irmãos. O tema é tão interessante, tão vasto e tão profundo, né? E faz a gente pensar em tantas coisas, né? Em tantas possibilidades. Parabéns ao irmão Eliseu, que para mim também é o modo como ele expôs, né? A obra Luz no Caminho, deixou muito didático a gente tendo uma visão mais compreensiva, né, de uma obra tão profunda. Mas, enfim, eu fiz algumas anotações aqui e também gostei de muitos comentários dos irmãos aí, né, sobre virtudes, sobre as comparações de obras anteriores, né? Então, vamos lá. Das quatro primeiras regras, o que eu pude perceber é que esse livro é uma inspiração para a gente adentrar nosso mundo, nosso eu espiritual, né? Então ele traz assim, ele dá uma dica de como você tem que começar a aprender a dominar a tua mente para você poder transcender, né? Derrubar teu ego, matar teu ego, né? As vontades do corpo físico, né? E tem muita coisa também que está no corpo mental, né? Que nessas regras ele também já começa a dizer, olha, você vai ter que matar teu corpo físico, as tuas vontades, vai ter que matar muitas ideias distorcidas do teu corpo mental para você ir para o teu transcender para o teu corpo espiritual. E é lá que vai estar no mundo espiritual o seu verdadeiro valor. Então, equilíbrio emocional começa, né? Então ele diz ali na primeira regra, matar a ambição, não lutar por glória pessoal. Cara, lição de humildade. Era o que
Jesus Cristo explicava para a gente desde lá do início, né? E tantos outros mestres aí de filósofos, né? Tudo está muito envolvido com o nosso ego, né? O nosso ego ele prevalece e nos joga em situações. Tragam para o cotidiano de vocês, vocês vão ver que o ego ele nos flagela e ele nos deturpa, né? Do pensamento limpo, né? Ele distorce tanta coisa. Enfim, eu achei muito interessante a colocação do irmão Eliseu quando ele coloca ali o nigredo, albedo e rubedo, né? O nigredo como ambição, como prisão do ego, como falei antes. Albedo, a parte de purificação das vontades, né? E rubedo é quando a vontade está alinhada. Então, o rubedo seria um caminho mais. Quando a gente está muito evoluído. Seria essa a interpretação, né? A regra número 2, mate o desejo de viver, né? Viva, mas não se mate. Mas o que que ele quer dizer? A morte do eu ilusório, né? Esse desprendimento. Ele diz assim, cara, que tu tem de melhor não tá nesse corpinho, nesse avatar aí que você está habitando aí nesse período, né? O que tem de melhor está por vir ainda, né? Tá num outro plano, né? Regra número 3, mate o desejo do conforto. Cara, aqui para mim assim bate muito no dia a dia, no nosso cotidiano, e eu acho que é uma lição muito grande de evolução, assim, como pessoa, como espírito, né? É, ele falava ali do conforto demais, fraqueza invisível. Sim, faça as coisas que exigem disciplina e sacrifício. Quando a gente tem isso em mente, a gente vê que, e quando a gente tem a clareza de algumas coisas corretas, né, tem objetivos claros, você vê que disciplina faz toda a diferença e exige sacrifício, né? Aquela intensidade de você estar repetindo, repetindo, repetindo. Eu li no perfil de uma amiga minha e tal, poucos dias falava da resiliência, né? Que a resistência é você manter o trajeto, a resiliência é você cair durante o trajeto, levantar e continuar seguindo o trajeto, né? Então, nós temos que ter a resiliência, né? Regra número 4, trabalhar como trabalham os ambiciosos, né? E, então, e- é, eu vejo assim que eu anotei ali o do cavaleiro, seu verdadeiro valor está para o mundo espiritual, ou seja, a transformação, né? Esses valores vão transformar, são capazes de transformar medo em coragem, o ego transformar em humildade, o egoísmo transformar em coletividade, em compaixão, o conforto em esforço, em disciplina, em resiliência. Daí eu concluo que, como o Jorge falou, fazer com consciência, com perfeição, o fazer perfeito, né? A eficiência e a eficácia vão formar a excelência da obra, né? Então é isso. A gente tem que ser luz no mundo, como dizia anteriormente, né? Seja a luz do mundo. E uma coisa que eu ainda estava comentando, só para concluir, então, hoje eu estava comentando com um amigo meu, nessa história que a gente começou a conversar sobre isso, eu disse, poxa, para você aumentar a tua luz, você subir um monte, porque quando você sobe o monte, ele se torna mais íngreme. São as pedras que você falou, Jorge, que, né, quando você está começando a subir um monte e você tem mais energia, os desafios são menores. Depois, quando você começa de um determinado ponto para cima, os desafios são maiores, né? A tua habilidade tem que ser maior, as tuas virtudes têm que ser maiores, porque essa luz que estava num determinado proximidade embaixo,
Quando ela querer subir lá para cima, ela tem que ter mais intensidade e ela vai fazer mais sombra. Então você tem que ter mais intensidade nas coisas para poder iluminar aquilo, ser visto, ser luz para os outros, né? Então é isso. Resumindo aqui dessas regras, a princípio é destruição do ego para um preparo para o teu corpo espiritual, né? Beleza? Era isso, meus irmãos. Muito bem colocado, Juliano. Gostei das colocações ali, essa parte ali de subir a montanha, né? Realmente, quando o subir, essa metáfora é muito boa. Subindo a montanha, nós ficamos mais cansados. Por quê? Porque quanto mais a gente sobe, nós temos que manter a luz acesa. E a luz acesa, quanto mais alto, menos oxigênio, ela precisa estar mais protegida, mais cuidado. Só que subir a montanha demanda o quê? Mais esforço. E esforço, o que que é? Nós temos os nossos desapegos, né? Nós temos que tirar essas pedras que nós carregamos. Aí está o ego, está a ambição, está o desejo da materialidade. Então, para te ter energia, tu tem que se desapegar. Ou seja, para subir ao ponto mais alto, cada vez fica mais difícil, porque quando você gerou a consciência, você sabe que você precisa se desapegar de certas coisas. Mas como é difícil a gente se desapegar de certas coisas. Complexo. Uma coisa que você falou também, que o irmão Gustavo Fares já apresentou uma palestra, provavelmente ele vai apresentar de novo, não sei se todo mundo aqui já chegou a assistir, a palestra sobre o id, o ego e o superego. Ele faz uma apresentação sobre os três, né? O que é o id, o que é o ego, o que é o superego, que auxilia a gente a perceber realmente o que é o ego, o que é o id. É onde a gente está no meio dessa grande confusão. E finalizando, Juliano, transformar o medo em coragem, tu colocou. Talvez não, né? Isso aqui também é uma das grandes problemáticas do ser humano de hoje, né? Nós temos medo de muita coisa, medo de muita coisa. E o nosso principal medo é do reflexo, né? O nosso principal medo é o do que nós vamos ver no nosso reflexo. Não é nem que os outros vão ver, é o que nós, quando a gente encarar o nosso espelho interno, o que a gente vai ver. Talvez esse seja o maior medo. E nós precisamos ter coragem para enfrentar isso. E ter coragem demanda o quê? Transformação. E demanda o quê? Sacrifício. Que demanda o quê? Lavar os pés de sangue do próprio coração, humildade. Você só consegue ter coragem depois que você tem humildade. Aí você tem coragem para fazer, porque você já entendeu e você está liberto das pedras. É isso aí. Meus irmãos, vou passar a palavra para o nosso irmão Ricardo, ficou por último, Ricardo, hoje. Ricardo, está com a palavra, irmão. Meus irmãos, boa noite. Parabéns ao nosso Cavaleiro Templário Eliseu. Eu acho que as palavras dele sobre o livro foi bem explanada e colocou não só sobre o livro, mas falou sobre a parte da alquimia, falou sobre o templarismo, fez a correlação, então acho que isso aí foi bem, bem legal. Eu acho que ele colocou muito bem sobre as 4 leis, ele falou muito sobre essa parte da matéria e falou das paixões humanas, né? De a gente desapegar as paixões humanas, aos sentimentos, aos sentidos. Então, o problema não é a matéria, mas sim a camada das paixões, né? Que a gente tem que sair, né? Tem essa briga entre matéria e espírito, né? Mas acho que o problema são as paixões, são essa camada dos sentimentos. E ele explanou bem isso aí. Sobre as lágrimas, só colocar, né, Jorge, quando se fala de lágrimas, sempre se pensa em sofrimento, mas a gente também chora por alegria, né? Então, nós temos, talvez, o desapego ao excesso, né? Tanto da tristeza como da alegria. E aí, sobre a alquimia, ele colocou, né, o próprio Jorge falou sobre a escuridão, a clareza e a transformação. E eu acredito que o nosso caminho, ele não é um caminho reto, ou ele é um morro ou é um degrau. Então, a gente tem que nós estamos subindo, né? Então, nós damos o primeiro passo, a gente fica num platô, depois a gente aprende alguma coisa, vai para o segundo passo. Então, essa parte da eficiência
sagrado, eu acredito que é muito da transformação, porque quando a gente está na clareza, a gente está aprendendo, a gente está entendendo o que é matéria, o que é consciência, mas se a gente não tomar ação, a gente não vai para essa eficiência sagrada, né? A gente não dá o segundo passo para o próximo degrau. Então, eu acredito que o nosso caminho é uma escada. Então, queria agradecer a todos, até os próprios depoimentos de todos os irmãos, eu acho que foi bem enriquecedor. E é isso. Isso aí, obrigado, irmãozinho Ricardo. Nossa reunião de hoje foi bem produtiva, assim, acho que a gente conseguiu pegar bastante conhecimento em 4 regrinhas, né? Bem básicas, não, né? Mas bem complexas ali. Eu vou passar a palavra para o irmão Eliseu para as considerações finais. Novamente, obrigado por todos as percepções que vocês têm, né? Tem que falar o que vocês estão sentindo, que a gente consegue aprender bastante. Um aprende com o outro. Meus amigos capelos gaivotas. Olá, Eliseu. Ai, ai. Queria agradecer a todos os irmãos aí que colaboraram. Eu acho que eu peguei aqui mais uma folha de caderno, dos comentários e tal. Foi, foi uma revisão da apresentação e eu acabei anotando muitas coisas aqui que eu estudei o livro e ainda ficou fora, né? Então, assim, para mim foi muito legal. É, eu acho que a mensagem central dessas 4 regras é transformação. É, e eu estudei muitos dias e que eu falei, comentei com o Jorge, eu montei, eu acho que umas 5 apresentações mais ou menos desse, desse tema. E cada vez faltava um pedaço, cada vez eu, cara, não pode, não tá faltando isso, tá faltando aquilo. E, e até que chegou na alquimia, né? E ali eu consegui realmente entender as 4 regras, que é a, a transformação. É igual o irmão D'Angelo falou, pedra bruta, depois dá uma desquinada e a pedra perfeita, né? Então, essa aí, eu acho que as 4 regras têm muito a dizer em transformação, que todos os irmãos escreveram aqui, comentaram, está ligada à transformação, a transformação do ser humano num ser superior, né? Superior que eu falo em evolução, em estar mais perto do divino, em ter mais luz, em refletir mais luz, ou seja, refletir não, em emanar mais luz, né? E agradeço muito mesmo, tá? Os comentários dos irmãos, que com certeza complementou muito do que eu estudei e consegui passar um pouquinho para vocês, porque realmente é muita coisa que você consegue tirar. E cada um tem um ponto, cada um tem algo que tocou, né? Então, realmente, muito obrigado, meus irmãos, pelos comentários, tá? Beleza? Obrigado, gente. Isso aí, irmão Eliseu. Tenho certeza que a reunião de hoje nos enriqueceu bastante. Acho que todo mundo saiu fortalecido. E cada reunião que a gente faz, a gente sempre aprende, sempre está aprendendo, né? Quando não tem reunião, a gente sente falta. Por quê? Porque aquela semana parece que a gente não aprendeu alguma coisa. Não é só aprender, né? É fortalecer o que a gente já sente, né? Então, e é o nosso dia a dia, uma semana rapidinho. Meus irmãos, vou encerrar aqui a nossa reunião. Obrigado a todos.